Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula passada a gente viu um pouquinho, nesse videozinho que eu vou deixar aqui na descrição, nós vimos um pouco sobre o processo de transformação da matéria, o processo de combustão, e vimos também algumas características sobre na transformação, os reagentes e os produtos, a proporcionalidade da massa do processo de reação. A gente entendeu um pouquinho que a mesma massa inicial antes da reação é a mesma massa final após o processo de reação química. Então, isso num sistema fechado. E na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o nível microscópico da matéria, no módulo 3 de vocês, mais especificamente na página 61, tá? E aonde a gente vai agora aqui, olha só, o nível microscópico da matéria. E aí tem duas frases iniciais aqui. Ó. A grande maioria dos materiais que nos rodeia encontra-se na forma de misturas. Elas são compostas de substâncias que podem ser separadas e identificadas por suas propriedades específicas. O interessante sobre isso, pessoal, é que a gente tem em mente o seguinte. Imagine você que você tem lá uma quantidade, uns 5 litros de água num determinado recipiente. E você pega uma pequena amostra, apenas 1 ml dessa amostra. E a gente recorda um pouquinho sobre o que são essas chamadas propriedades específicas. Propriedades específicas são aquelas propriedades onde você consegue identificar a matéria e separar dos outros tipos de substâncias existentes. Então ela define que substância é essa. Então, se você pega uma amostra de 1 ml e tem uma quantidade de 5 litros, por exemplo, dessa água, então, literalmente, você tem ali as mesmas propriedades específicas, tanto para se você tiver com 5 litros, ou se você tiver com apenas um único ml, vão ter as mesmas propriedades, que seria a densidade, a questão da cor, as propriedades organolépticas, o ponto de fusão, o ponto de ebulição seriam os mesmos, certo? Então, no livro de vocês, diz um pouquinho sobre isso. As propriedades em ambos os sistemas são as mesmas, pois trata-se de uma substância água, mesma substância. Então, para identificar o material contido em um frasco, é possível retirar uma pequena amostra e determinar suas propriedades específicas. Tanto a amostra quanto o material contido no frasco apresentarão as mesmas propriedades, certo? Então, essas características nos possibilita elaborar uma primeira ideia sobre a estrutura dos materiais e de que substâncias são constituídas por unidades ou partículas fundamentais que se repetem ao longo de toda a sua extensão. Então, são propriedades, são estruturas que vão se repetindo. E para tentar exemplificar isso, a gente utiliza os chamados modelos. O modelo é só uma representação constituída para ajudar a entender a realidade, tá? Então aqui, por exemplo, esse é um modelo. Para que serve um modelo? Quando eu não consigo enxergar coisas minúsculas, microscópicas, então literalmente eu faço o quê? Eu utilizo um modelo para representar isso, tá? Então aqui é só uma representação que seriam moléculas de água numa pequena porção de uma quantidade maior ali. Eu pego uma porção e mostro tanto aqui quanto em 1 ml retirado, eu teriam as mesmas propriedades e as moléculas assumindo a mesma representação ali, certo? Então, é o que diz aqui, os modelos explicam o que vemos. As observações da natureza podem ser descritas tanto no nível macroscópico quanto no nível microscópio. No nível macroscópio, a gente vai observar ali a cor, brilho, cheiro, emissão de absorção da luz, de calor, entre outras características, a sua forma, o tamanho também. Já no nível microscópio, os fenômenos são descritos de acordo com as teorias que os interpretaram e representados a partir de modelos, e que desse modelo buscam explicar o que é observado no nível macroscópico. A gente tenta explicar aquilo que a gente não consegue enxergar através de um modelo. Um pouquinho mais adiante, então, a gente tem o que nós chamamos de a teoria cinética e os estados de agregação. Os modelos científicos são representações desenvolvidas com base em uma série de observações. Considere, por exemplo, o estado físico da matéria, também denominado de estado de agregação da matéria, os quais são explicados pela teoria cinética. Segundo essa teoria,
a matéria apresenta as propriedades a seguir. Bom, para a gente entender então os estados de agregação, a gente tem que entender essas propriedades aqui. Ó. É formada por partículas muito pequenas, é constituída, é descontínua, ou seja, há espaço entre as partículas que a compõem, então tem espaço entre elas. As partículas estão em constante movimento, a qual aumenta à medida que a temperatura aumenta. Então, o movimento é aumentado conforme é injetado energia na forma de temperatura. E as partículas se atraem com força que variam de uma substância para outra. Algumas têm uma força de agregação maior e outras menor ali. Vejamos como esse modelo nos ajuda a compreender a matéria e seus diferentes estados aí. E os 3 estados fundamentais da matéria, a gente vai entender agora, e aí eu preciso que vocês olhem para mim então. Olha bem, quando você tem ali os 3 estados fundamentais, sólido, líquido e gasoso, a gente tem que entender um pouquinho das organizações dessa molécula. No estado sólido, as partículas estão, normalmente elas estão presas uma a outra e dão um formato definido para essa matéria. Seja num cubo, seja numa lata, seja numa bola, ela sempre mantém o mesmo formato. As partículas mantêm-se unidas, delimitando, formando, mantendo uma forma única para aquele objeto. Então, no estado sólido, as partículas estão presas, unidas. O máximo que elas conseguem fazer é vibrar se você aumentar a temperatura. É claro que você vai aumentando a temperatura, essa vibração ela vai aumentando até que ela se desprenda e aí ela passe para um outro tipo de estado, seja o estado líquido ou o estado gasoso. Mas no estado sólido, então, as partículas estão presas, o máximo que acontece é a vibração entre elas, então ela possui um formato, uma forma definida. Além desse formato definido, ela também possui o que a gente chama de volume definido, um volume próprio. Então, se você tem ali 1 centímetro cúbico aqui, em qualquer outro lugar ele vai continuar sendo sempre esse mesmo 1 centímetro cúbico, certo? Então, tanto o formato quanto o volume são definidos, são próprios, não mudam, não variam, certo? Quando a gente vai lá para o estado líquido, as moléculas já não estão tão agregadas ao ponto de ficarem fixas. Elas têm uma certa locomoção, elas conseguem se movimentar, ter uma relatividade, uma liberdade relativa. Elas conseguem se movimentar umas sobre as outras. Isso faz com que ela não tenha mais um formato definido, ela assume a forma do recipiente que ela vai estar. Se você coloca a água, por exemplo, numa sacola, ela assume o formato dessa sacola. Você coloca num copo, assume o formato de um copo. Se você coloca em uma garrafa, ela assume o formato de uma garrafa. Só que o volume dela é definido, o volume dela é próprio. Ela não se desprende para aumentar o seu volume ou para diminuir. Ela praticamente não consegue ser comprimida ou expandida. É claro que existe um pouco de dilatação e contração, mas é tão mínimo que é desconsiderado ali. Então, no estado líquido, ela não possui um formato próprio, mas ela possui o que a gente chama de volume definido. Já no estado gasoso, a gente tem ali as partículas completamente livres. Então, ela pode assumir tanto o volume do recipiente que está, ou seja, o volume não é definido, como também o seu formato também não é definido. Veja, no estado sólido, então, o formato é definido e o volume é definido. Não aumenta e nem diminui o volume. E o formato é definido. É sempre um cubo ou só uma mesma esfera, vai sempre ser aquele mesmo formato ali. No estado líquido, ela não tem uma forma própria, mas tem um volume próprio, um volume definido. E no estado gasoso, ela não possui nem volume próprio e nem forma própria. Certo? É o que a gente vê aqui no livro de vocês, mostrando a questão do estado sólido. Ó. Ele pode ser um cubo, ele pode ser uma lata, ele pode ser um conjunto, um modelo de sólido, um conjunto de estruturas de moléculas, em que ela sempre assume uma forma e um volume próprio. Uma rocha de granito, ela pode até sofrer alguma dilatação, aumento de volume ou diminuição, mas é muito irrisório ali, a não ser que ele mude de estado especificamente. Tá? Então, no estado líquido, certo?
As moléculas estão relativamente livres, elas não estão totalmente organizadas e presas umas às outras. Então ela assume um formato do recipiente onde ele vai estar, mas o volume é sempre o mesmo. 1 litro aqui é 1 litro numa garrafa, é 1 litro em um copo, por exemplo, né? Dependendo do tamanho do recipiente, aquele é claro. O volume é sempre o mesmo. 1 litro é 1 litro em qualquer lugar, certo? 1 ml ou 1000 litros é sempre aquele mesmo volume em qualquer recipiente que ele vai estar. O formato é que vai ser diferente. Já no estado gasoso, as moléculas estão livres e assumem o formato do recipiente que está, e o volume dela, nesse caso aí, também é indefinido. Ele pode ser aumentado ou diminuído. Ele pode ser o que a gente chama, ele pode ser comprimido, tá? Ele pode ser comprimido. E aí, nesse caso, a gente observa que é o seguinte: no estado gasoso, esse volume pode ser comprimido ou pode ser expandido, certo? Já no caso do estado sólido, não. A compressibilidade dele é irrisória, né? Quando você olha aqui no livro, por exemplo, de vocês, nós temos aqui uma situaçãozinha aqui, se eu não me engano, dessa lata aqui, ó, tá? Você pega um volume de água e coloca a lata ali dentro. Tira todo o ar, é claro, dali de dentro, né? Ela aumenta de volume porque a lata entrou aqui dentro. Se você pegar essa mesma lata e comprimir ela aqui, né, imprensar ela, o volume da água aqui, ó, não diminui, porque ela continua assumindo o mesmo volume. Tá? Ela assume o mesmo volume, mesmo comprimindo ali. Então não há tanta compressibilidade no estado sólido. Já no estado gasoso, esse sim há uma capacidade de compressibilidade muito grande. No estado líquido também não há possibilidade de compressibilidade. Tá? Há um formato que vai assumir o formato do recipiente, certo? Então, essa é a aula de hoje, né? Possivelmente na semana que vem eu passo uma atividade mais avaliativa para vocês, e nessa semana é só algumas perguntinhas básicas ali para a gente fechar o vídeo, tá ok? Fica aí, estudem bastante, leiam bastante aí. Tchau!